Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live diário Café com a Mari. Hoje nós vamos conversar sobre quando é que meu filho vai entender o não. Como que a gente faz para ensinar isso para uma criança pequenininha? Quando é que eles têm essa compreensão e quando que eu posso começar a dizer não para o meu filho? Se é que eu posso começar a dizer não para o meu filho, eu devo ou não devo? Esse é o assunto de hoje, tá bom? Sejam bem-vindas. Hoje eu tô aqui num estúdio improvisado, né? Tô aqui na casa da minha sogra. E tem gente dormindo, tem criança, então deixei todo mundo lá dentro e vim conversar aqui pra gente ficar mais sossegado e bater nosso papo aqui, tá bom? Bom dia pra vocês. Gente, quem tava na live de ontem, conta aí pra mim, quem estava na live dos temperamentos. Conta pra mim que eu quero saber. Isso, Thalita, obrigada. Thalita já colocou o tema aqui pra gente. Vou fixar o comentário dela. Quem tava na live de ontem, me diz, a live de ontem. A Iraci tava, quem mais? A Bibiane. Muito boa a live. Que bom, Iraci, que bom que você gostou. A Juliane. Oi, Fábio, saudade de você também, querida. A Fábio que foi aluna da minha turma no passado. Super recomendo a live, que bom. Thalita, fuso horário, perdeu a live, não tem problema, ela tá salva. Hoje nós vamos disponibilizar para vocês. Agora de manhã eu aviso nos stories, eu vou colocar o link lá, o arrasta para cima para vocês poderem assistir a gravação, mas é só até sexta, tá? A gravação não vai ficar disponível por muito tempo, então vocês têm até sexta para assistir, combinado? Depois eu coloco nos stories para vocês. Não consegui ver até o fim, caí no sono. Ah, não acredito, Aline! Mas realmente começamos às 9, eu fui até às 10 com o conteúdo, e depois eu fiquei tirando dúvidas mais um tempo, acho que deu 1h40 quase de live. Mas o conteúdo foi só 1 hora, tá? Não se assustem. Gente, combinado então. Vamos lá? Vamos conversar sobre esse assunto tão importante. Quando é que meu filho vai entender o não? Primeiro, todo mundo sabe que quando um bebezinho nasce, bom, todo mundo não, né? Talvez alguém nunca tenha parado para pensar sobre isso. Quando um bebezinho nasce, ele não sabe o que nós estamos falando, né? Você tá lá conversando com o bebezinho. Ai, que coisinha linda da mamãe, não sei o quê, né? Daqui uns meses, né? O Telzinho chegando aqui. Ó, já dá pra ver aí, gente? Olha aí, ó. Tá dando pra ver um barrigão aqui, né, ó. Quando o Telzinho nascer, a gente começa a conversar com ele. Filho, vem cá, coisinha fofa da mamãe, não sei o que lá, tal, tal. O bebê não tem noção do que a gente tá falando ainda. Porque ele ainda não conhece a nossa língua falada. O bebê é capaz de interpretar as nossas expressões, então eles são capazes de ler a nossa expressão facial, só que eles não entendem o que nós estamos dizendo. Se chego eu falando em português ou se chega uma outra pessoa falando em inglês para eles, é a mesma coisa. A criança ainda não conhece a língua. Mas com o passar do tempo, o bebê vai desenvolvendo uma habilidade que é incrível nos bebezinhos, que é de ler a nossa expressão facial. Então, quando você fala algo sorrindo para o bebê, eles têm essa capacidade de identificar, de conectar. Quando você fala sorrindo, o bebezinho entende que aquilo é algo bom para ele. Quando você fala com uma expressão séria, com uma cara fechada, eles entendem, opa, isso aqui é meio assustador, é meio negativo, eu senti alguma coisa ruim com isso, então isso que a mamãe deve estar falando não deve ser algo bom. Então é pela nossa expressão facial que as crianças começam a entender. Se você chega e fala para ele, oi queridinho, amorzinho da mamãe, ou se você fala assim, não filho, não pode mexer aí, para eles é a mesma coisa. Então, você não está dando para ele o sentido da palavra. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, já nos primeiros meses de um bebê, lá com 6, 7 meses, eles começam a ficar mais curiosos, querer sair pelo mundo, porque até então era só o colo, né? Então, depois dos 7 meses em geral, que é a fase onde eles ficam mais curiosos e a gente começa a ter que dizer não para eles. Então, cada vez que você for dizer não, lembre-se de uma coisa, a sua expressão deve ser de negação. Não diga não sorrindo, senão seu filho não vai entender o que você está querendo dizer, é lógico, né? A gente precisa contextualizar o que a gente está dizendo com a expressão que nós estamos mostrando para eles que eles possam compreender, né? Ó, meu celular caindo aqui, ó, os improvisos dentro do carro, olha só. Tá. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa expressão. Mas quando é que eles vão entender que isso significa algo negativo? Eles já são capazes de entender isso com 7, 8, 9 meses. Se você fala assim, ai, faz dodói,
É a mesma coisa que você dizer não, certo? Então ele entende, opa, isso aqui tem alguma coisa aqui, esse tom de voz que a mamãe tá usando é o mesmo tom de voz que ela usou no outro dia, quando eu coloquei a mão numa coisa quente e machuquei. Então, opa, acho que eu devo ficar atento aqui. Então você vai ensinar desde os primeiros meses. Mas na verdade não é só o não, é quando é que a criança entende que ela não pode fazer algo. Essa que deveria ser a nossa pergunta, né? Então nós precisamos já começar a explicar e dar limites para a criança. Mesmo para um bebê pequenininho, nós precisamos mostrar que tem coisas que eles podem e tem coisas que eles não podem. E tudo bem, não tem problema. Tem gente que tem muito medo de frustrar o bebê, né? Ai, Mari, mas se eu falo isso, meu filho chora. Pois é, mas a gente vai ter que explicar para a criança de alguma forma que tem coisas que ela não pode fazer porque é perigoso, porque machuca o outro, porque quebra, porque estraga, porque isso não vai ser bom para ela por algum motivo. Então a gente vai precisar ensinar isso para a criança. E se ele não gostar? Paciência, ele vai ter que aprender a lidar com a frustração. Então, o objetivo dessa live não é a gente falar assim, ó, nunca diga não para o seu filho porque ele não pode se frustrar de qualquer forma. Não, não é isso. Eu diria até que os nossos filhos precisam da experiência da frustração. Não sei se você já pensou nisso alguma vez. Eles precisam da experiência de ouvir um não, de serem contrariados, porque eles vão ter que aprender a lidar com isso. E isso vai ser um trabalho que vai demorar muito tempo, né? Até que eles aprendam isso. Seu bebezinho pequenininho vai ficar frustrado mesmo. Quando ele crescer um pouquinho mais, ele vai fazer birra, ele vai se jogar no chão. Talvez, né? Nem todos, né? Mas alguns bebês aí, os dominantes e os influentes, quem estava na live de ontem vai entender. Os dominantes e os influentes provavelmente vão reclamar muito, vão se jogar no chão, vão gritar, vão chorar. E eles vão ter que aprender a lidar com isso, com as contrariedades. E faz parte da educação. Então o objetivo aqui não é a gente nunca dizer não. Não entenda isso, tá? Por favor. De repente, se você não pegar o resto da live, você vai achar que eu tô querendo dizer isso. E não é a verdade, tá bom? Claro que se a gente pudesse dar para os nossos filhos tudo o que eles querem, seria muito fácil, né? Ai, meu filho quer pegar meu celular de R$ 1.000 na mão. Tá bom, tó, filho, pega. Ai, meu filho quer continuar vendo televisão. Tá bom, filho, fica aí quantas horas você quiser. Ai, meu filho quer mexer numa faca. Tá bom, filho, pode mexer. Isso não é só perigoso, como não é recomendável, porque nós não devemos dar tudo que os nossos filhos querem. Eles vão querer coisas que não são adequadas, porque eles ainda não têm juízo, né? Vamos falar assim. Eles não sabem o que é bom para eles. Eles não têm noção do que é adequado e do que não é adequado. Por que eu não posso comer chocolate na hora do almoço? Por que eu não posso ficar o dia inteiro vendo desenho? Por que eu não posso bater no meu irmão quando ele pega o meu brinquedo? As crianças não têm consciência disso e nós é que vamos ensinar. Então nós devemos negar, nós devemos dizer não para as crianças. Mas também tem um problema. Se a gente acha também que seria muito fácil dizer sim para tudo, por outro lado, também é muito fácil a gente ficar dizendo não para tudo. Não pega isso, não sobe aí, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, você pode estar sentado no sofá vendo TV, seu filho está lá mexendo numa coisa que é perigosa e você de longe, você quer falar não e quer que ele pare de mexer no que ele está mexendo. Acontece que a criança não tem noção ainda do que está acontecendo. Por que ela não pode mexer ali? Você falou não, mas não o quê? Como assim? Peraí. Né? Quando a gente vai explicar algo para a criança, não adianta a gente querer ir pelo caminho mais fácil, falar não e ponto. Não pode, ponto. Como assim não pode? Não, não o quê? Né? Imagina uma situação assim, imagina você na sua vida adulta. Vamos tentar contextualizar aqui. O Telzinho hoje aparecendo, viu, Érica? Vamos contextualizar aqui. Imagina que você está indo visitar uma amiga, tá? Você chegou na casa da sua amiga, você deu um beijo nela, cumprimentou, foi entrando e sentou no sofá, largou sua bolsa ali do lado. A sua amiga olha pra você, não! Você fica olhando assim, o que eu fiz de errado? Não era pra sentar? Não é aqui na sala? Ou esse aqui é o teu lugar, eu devia sentar em outro lugar? Ou não posso largar a bolsa aqui? Ou eu sujei alguma coisa? Ou eu sentei em cima de alguma coisa? Não, o quê? Se a gente fala só não, o não fora de um contexto, ele não se explica. Não o quê? Nós precisamos explicar. Então, não se trata de não diga não para o seu filho, mas eu diria, não diga só o não. Você precisa explicar o que não.
nós precisamos explicar o contexto para a criança, entende? Então, eu preciso gastar um tempo e explicar, justificar para essa criança para que ela entenda. Ah, tá, não é para pegar isso porque isso pode cortar. Não é para pegar isso porque isso queima a minha mão. Não é para pegar isso porque isso aqui pode cair e quebrar. O que é quebrar? É fazer pedacinho, é estragar, não dá mais para usar. Agora eu entendi. Agora se eu falo só não, meu filho chega perto da tomada, eu falo não. Meu filho chega perto do controle remoto, eu falo não. Meu filho chega perto do cachorro, eu falo não. Para ele é tudo proibido, quer dizer, eu estou num mundo que eu não posso explorar nada, quando na verdade são coisas diferentes. Você não deixa o seu filho chegar perto da tomada por um motivo. Você não deixa ele abrir uma gaveta por outro motivo. Você não deixa ele chegar perto do cachorro por outro motivo. E tudo tem um porquê. Nós precisamos lembrar que a criança não sabe muitas das coisas básicas da vida. Por que ele não pode pegar uma faca? Ele não sabe. Por que ele não pode pegar o seu celular de 1.000, de 2.000, sei lá quantos mil reais na mão? Ele não sabe. Então, se eu falo só não, isso é muito vago para a criança. Eu preciso gastar um tempo. E não adianta aqui a gente querer pegar um atalho, né? Ir pelo caminho mais curto. Eu preciso explicar para a criança, gastar um tempinho. Não estou dizendo ficar dando sermão, porque isso não funciona, especialmente com crianças bem pequenininhas. Mas você tem que mostrar o porquê que não. Já vou dar alguns exemplos aqui mais, tá? Então, além disso, se a gente fala não o tempo inteiro para a criança, o não vira nada, né? Vira uma coisa banal, que é comum, a gente ouve o tempo inteiro, então eu já nem dou atenção. O não perde o efeito. Se você fica falando não isso, não aquilo, não sobe, não vira, não mexe, não abre, não fecha, o tempo inteiro, poxa, mas que mundo chato que é para essa criança, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai acabar virando uma máquina de repetir não, um gravador que fica repetindo nãos o dia inteiro. E a gente vai encher a cabeça da criança de tal forma que ela vai ficar de saco cheio e você também vai ficar de saco cheio. Então, nós precisamos lembrar que a nossa criança tem necessidade de explorar o mundo. Se você está vendo aqui essa live, provavelmente você tem filhos menores de 3 anos, né? Que é geralmente a fase que a gente tem mais desafios com isso. Então, essa criança nessa idade, ela está descobrindo o mundo, né? Ela é um pequeno cientista, né? Eu gosto de comparar assim. É como se seu filho fosse um pequeno cientista cheio de ideias para esclarecer e o laboratório dele é a sua casa. Ele precisa olhar como funciona, que gosto tem, que cheiro tem, o que será que acontece se eu jogar, o que será que acontece se eu pegar de novo, que barulho que faz, será que se eu jogar de novo isso rola, isso quica, isso quebra, o que acontece? Ele está fazendo experiências o tempo todo, certo? Então, uma coisa que eu posso fazer para evitar dizer nãos o tempo todo, tá? Lembre-se, eu não estou dizendo para não dizer nãos, tá? Eu só estou dizendo que a gente tem que cuidar com a quantidade de nãos que a gente fala por dia. Então, como é que eu faço para evitar? Isso aqui vale para crianças grandes também, tá? Mesmo que seu filho já seja maior. Por que não? Quando o seu filho vem pedir alguma coisa, mamãe, posso fazer tal coisa? A vontade que já dá é de dizer não. Por quê? Porque às vezes a gente tem o costume de dizer não, porque a gente está cansado, porque a gente está sem paciência, ou porque vai molhar alguma coisa, ou porque vai sujar alguma coisa, ou porque vai bagunçar alguma coisa, né? Geralmente, a criança vem e pergunta alguma coisa, a gente diz não. Mas antes de dizer não, respire 1 segundo e pensa, por que não? Por quê? Será que é porque eu tô sem paciência? Tá, mas eu posso estar sem paciência, mas e se eu der uma chance hoje pro meu filho, depois eu pedir para ele me ajudar, pra gente organizar? Ah, vai sujar. Tá, mas depois e se eu só der um banho nele também? Ah, vai fazer bagunça. Tá, mas e se eu chamar ele pra gente organizar depois? Será que não pode mesmo? Por que não? Pergunte-se antes, para que a criança saiba os motivos daquilo e para que ela saiba que ela pode explorar também, que ela tem liberdade para conhecer o ambiente e para explorar. Então, repense os seus nãos. Lembre-se disso. Quando você for falar não para o seu filho, lembre-se. Por que eu estou falando esse não mesmo? Talvez você fale esse não sem pensar e você nem sabe por quê. A criança quer brincar. Você está ali, por exemplo, está preparando o almoço, a criança quer pegar um punhado do feijão cru para brincar. Não pega não. Por que não? Ah, vai derrubar no chão. Tá, mas é só juntar depois? E aí, por que não? Né? Talvez você nunca pensou nisso. Talvez, realmente, acho que eu podia deixar ele brincar um pouquinho. Entende? Então,
Ai, meu filho quer mexer na gaveta, quer abrir a gaveta, na gaveta de pano de prato, ou na gaveta de calcinha, ou a gaveta de calçados. Mas por que não? Sempre falo, não, 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 mas por que não? Tá, vai fazer bagunça, mas e se eu deixar ele explorar? Se eu deixar ele ali, eu vou ter inclusive uns 15 minutos em que eu posso ir correndo pro fogão fazer alguma coisa, ou que eu posso ir dar uma organizada na casa, eu posso fazer alguma coisa enquanto ele tá ali brincando, e depois eu chamo ele para me ajudar. Pode ser? Claro que pode ser, né? Se estiver dentro do seu campo de concessões, se você achar que dá para deixar ele. Ai, meu filho quer pegar o controle da televisão. Eu sempre digo que não. Por quê? Ah, porque ele pode jogar no chão e quebrar. Claro que ele pode jogar no chão e quebrar. Mas e se em vez de dizer não o tempo todo, eu deixar ele segurar e eu ficar do lado, observando, cuidando para que ele não derrube no chão, explicando que aquele é um objeto que pode quebrar, que não dá para derrubar no chão, que não pode pôr na boca porque é sujo, mas que ele pode olhar, tem coisas coloridas, ele pode apertar inclusive, serve para ligar a televisão, para desligar a televisão. Entende? Tô só dando alguns exemplos aqui, não tô dizendo que você tem que deixar isso, tá? Talvez você ache que não e ponto, e tudo bem, é o que você considera, mas o que é importante é a gente lembrar isso. Se eu digo não uma vez, eu tenho que dizer não toda vez. Se eu sempre deixo meu filho brincar com a gaveta de potes, por exemplo. Tem uma gaveta aí na sua cozinha que tem aqueles potinhos, né? Na minha casa eu sempre tive um armário baixinho em que deixava os potes plásticos, os tapuéres, né? Que nem era tapuera, os potes de margarina. Então, eu sempre tinha lá um armário perto da pia, onde eu tava ali cozinhando e fazendo as coisas, que eu podia ver as meninas. E quando elas estavam engatinhando, elas tinham livre acesso àquele armário. Tinha tampa, tinha bacia, tinha pote, tinha copinho plástico, só coisas que não eram perigosas e que não quebravam, para elas poderem explorar. Quantas vezes veio tudo aquilo para fora, né? E depois chama, guarda tudo de novo para dentro. Ok, agora o que não dá é um dia eu deixo, ai, tá bom, vai, brinca aí, pode brincar. E aí no outro dia você quer dizer que não. É isso que é incoerente. Então, escolha as coisas que você vai dizer que pode. E decida quais as que você vai até o fim, que você vai dizer que não, esse não pode. Se, por exemplo, a história do controle remoto. Num dia você deixa ele pegar, ele olhar. No outro dia ele quer pegar e você fala não. Como é que você vai ensinar isso para a criança? Você vai criar uma confusão. Então, lembre-se, eu tenho que saber o que eu vou deixar e o que eu não vou deixar. Pense bem antes, para você não ficar incoerente. Deixa eu ver o que mais. Eu fiz algumas anotações aqui. Quiserem ir colocando as perguntas de vocês e eu já vejo se dá tempo de responder. Acho que vai dar, tá? Que mais? Então, escolha as brigas em que você vai entrar. Escolha as batalhas que você vai entrar, tá? Uma pergunta que sempre me fazem. Mari, quando o bebê tá começando a engatinhar, é certo a gente deixar as coisas, por exemplo, uma coisa de vidro que você tenha lá na sala. É certo eu deixar isso lá? Ou é certo eu tirar tudo e depois que a criança cresce a gente coloca de novo? Não tem um certo e um errado aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai tomar decisões da educação dos nossos filhos e nós vamos arcar com as consequências, certo? Então, imagina que você decidiu deixar tudo, você não quer tirar nada, porque você quer ensinar a sua criança que ela tem que aprender a não mexer. Mas você já tem que saber que uma criança pequenininha que aprendeu a engatinhar, tá ali com seus 9, 10 meses, ela ainda não tem capacidade para lidar com essas ordens de maneira tão estrita. Então você vai dizer não 500 vezes, nem vai ser 295, vai ser 500 vezes. Não, esse quebra, vem cá, vamos brincar outra coisa. Você vai tirar ele, vai distrair. Aí ele vai voltar lá. Não, esse quebra, faz dodói no neném, tira ele e mostra pra outra coisa. Esse não pode, esse é da mamãe, não é pra pegar, esse quebra. Você vai explicar o porquê e dá outra coisa. Vem cá, esse aqui é do neném, esse pode. Você vai fazer isso 500 vezes e vai ensinar. E seu filho vai aprender, mas você vai ter que estar disposta a ensinar as 500 vezes. Agora imagina, como que eu fiz aqui em casa? Com a primeira filha, eu fiz assim, não tirei nada do lugar, né? A casa permaneceu. E eu me orgulhava de dizer, não, a minha filha aprendeu que não podia mexer em nada. Mas isso depois de repetir 500 vezes, lógico, né? Não dá para esperar que você fale não uma vez para a criança e ela aprenda. Eu acho que essa que é a questão que muitos pais e mães trazem para mim. Mari, eu falo não e meu filho não entende. Ele não entende, ele entende. Só que para ele é tão novidade, é tanta curiosidade, tanta coisa legal para ele ver
que ele quer te obedecer, mas ele também quer descobrir o mundo, né? Falei sobre isso numa live aqui que tá no IGTV, que chama-se Obediência em Crianças Pequenas, tá? Então, quem tiver dúvida sobre isso, depois quiser complementar o assunto, vai lá e procura essa outra live. Ficou bem boa também. Então, com a primeira filha eu fiz assim, eu deixei tudo no lugar, eu dizia não e ela tinha que respeitar e ela foi aprendendo e realmente ela aprendeu. A gente ia na casa das pessoas, ela não mexia em nada, eu ficava muito tranquila porque eu dizia, esse não pode, e ela aprendeu. Só que aí quando vieram as outras filhas, eu já não tinha só uma para cuidar, né? Quando a Fernanda nasceu, nossa, todo cuidado era só com ela. Quando vieram as outras, eu já tinha outras coisas para fazer. Então, às vezes, eu tava com ela ali na sala, com a minha segunda filha, eu tava com ela na sala e a minha mais velha me chamava no banheiro. E aí, você vai levar junto? Chega uma hora que você não vai poder estar presente o tempo todo. E aí? Com a segunda e a terceira em diante, tirei tudo. Tirei coisa de vidro, coisas que quebram, coisas perigosas. Tirei do alcance e deixei um ambiente livre para exploração. Qual dos dois está certo? Os dois, o que você decidir, né? Nossa, acho que vai pegar o sol aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho. Aqui, para não ficar tanta claridade aí para vocês, né? Tá, então é o que você decidir, mas você vai ter que saber o porquê do que você está fazendo isso e você vai ter que escolher aquilo que é melhor para a sua realidade. As mais novas também aprenderam, no tempo delas, elas aprenderam que não podia mexer. Não é que se você tirar tudo a criança não vai aprender. Elas aprenderam e hoje são crianças muito educadas, não mexem em nada na casa dos outros. Mas quando bebezinho, pequenininho, eu resolvi tirar. E tá tudo bem, tá? Então são decisões que você vai tomar na educação do seu filho e dizem respeito a você. Então o que é melhor se encaixa na sua rotina. O que nós podemos fazer, então, como alternativas, para não ficar dizendo não o tempo todo, né? Para não ficar só não, 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 não. O que nós podemos fazer? Quando você está vendo que o seu filho está indo, você está na casa de alguém e tem um bibelô de vidro, de cristal, em cima da mesa da sala. Ai, meu Deus, né? Chega a dar 3 tipos de arrepio. E seu bebê está engatinhando, quer descer no chão e está chegando perto, ele viu, né? Tá assim com aquela cena assim, né? Ó, a criança indo em direção daquele negócio. E em vez de você gritar não, né? Que já seria o natural, você pode chamar o seu filho. Filho, olha só que legal que a mamãe achou aqui. Chame a atenção dele para outra coisa. É uma opção. Vai funcionar sempre? Não. Mas algumas vezes vai dar certo. Então, tente essa opção também. Se o teu filho está indo na tomada e você já não quer ficar falando não de novo, já falou não de novo, já falou, já explicou, chama ele para ver alguma coisa na janela. Você está vendo que ele está indo, que está indo para a tomada. Chama ele, olha filho, a mamãe está vendo um cachorrinho lá fora. Olha que vem ver o passarinho, vem ver não sei o quê. Chama ele, pode ser que dê certo, né? Então, tente, né? Se não der certo, pelo menos você tentou. O que é importante fazer? Quando você diz não, você pode dizer não, mas explique por quê e diga o que pode. Então, eu digo não, não pode por isso, isso pode, tá? Então, tem que ter essas 3 coisas na frase, porque senão não faz sentido você só dizer não, né? Lembra da história de você visitar a amiga? Lá não o quê, né? A criança não vai conseguir entender. Então, filho, vamos descer no chão para brincar. Por quê? Porque ele estava subindo no sofá, por exemplo. Ou você pode falar assim, filho, ficar de pé em cima do sofá é perigoso, você pode cair, vamos brincar no chão. Então, em vez de falar não, quando ele está subindo no sofá, você fala não, aí é perigoso, vamos brincar no chão. Você pode falar um não, entendeu? Quando você vê que seu filho está jogando alguma coisa no chão, fala, filho, vamos guardar no lixo, vamos colocar no lixo, senão o chão fica sujo, né? Você vai explicar o porquê que não pode, para a criança ter consciência, para ela aprender. Lembre-se, você está educando, e educar é ensinar, né? Se o teu filho vier chorando, falar chorando com você, em vez de você falar só, não chora, não chora, você pode falar assim, filho, peraí, a mamãe não tá te entendendo. Fala de novo, só que sem chorar. Você pode explicar o porquê do que está acontecendo ali. Se o seu filho subiu na cadeira e está de pé no cadeirão do papá, por exemplo, né? Aquela situação assim, né? Você fica, né? Não sabe como lidar muito bem. E muita criança adora ficar de pé no cadeirão. Em vez de você falar assim, não, né? Que é uma palavra assim que não significa nada por si só. Você pode falar assim, filho, é perigoso, senta para comer. Você pode explicar, isso não pode porque é perigoso, você pode cair, pode acontecer alguma coisa. Não precisa ficar dando sermão, entende? Criança pequenininha não domina a linguagem ainda, lembre-se disso. Filha, a mamãe fica preocupada quando você está de pé, porque um dia aconteceu tal coisa. Ele não vai, em 3 segundos a atenção dele já era.
3 segundos eu tô chutando aqui, tá? Tô exagerando. Mas seu filho já não vai mais estar nem prestando atenção. Não adianta você ficar argumentando. Fala, não é perigoso. Senta para comer. Ah, é perigoso. Ah, entendi. Perigoso é uma coisa que a mamãe já me falou outro dia quando eu cortei o dedo, que ela já me falou outro dia quando eu caí, bati a cabeça. Ah, eu tô entendendo. Então ele começa a ter noção. Perigoso, perigoso. Quando você usa a mesma palavra várias vezes, eles vão entendendo e vão se apropriando do conhecimento, né? Se seu filho tá lá puxando o rabo do gato, já recebi muito essa pergunta, né? O puxando o rabo do cachorro, né? Mas também pensa, né? Aquela coisa compridinha, peludinha, que fica se mexendo para um lado e pro outro, ele tem vontade de puxar aquilo. Se você só falar não, não por quê? Porque minha mãe é ruim, não deixa eu fazer as coisas. Fala, filho, faz dodói no gatinho. Não puxa, só carinho. Faz carinho. Então você falou para ele o porquê que não pode. Por quê? Porque faz dodói no gato. Porque o gato vai ficar bravo, pode machucar ele, ou pode ser perigoso. Então fala, não, faz dodói no gatinho, só carinho. E aí você mostra o que ele pode fazer. Só carinho. Puxar não, mas passar a mão pode. Então fazer um carinho no gatinho pode. Então explique o que pode ser feito, certo? Imagina que seu filho está indo colocar a mão no forno quente. Você está lá assando um bolo, fazendo alguma coisa e tem o forno quente. Ele está indo com a mão, em vez de gritar não, você pode explicar, filho, esse faz dodói. Vamos brincar aqui com os potinhos. Vamos brincar aqui do lado com alguma outra coisa. Esse é quente. Ui, faz dodói no neném. Não pode. Então explique que aquilo é perigoso, né? Se o seu filho tá, por exemplo, com uma coisa na mão e ele vai jogar, tá com o controle remoto na mão, por exemplo. Imagina que você explicou para ele que não podia jogar no chão e ele vai jogar. Em vez de falar não jogue, você pode falar, filho, se isso cair no chão, ele quebra. Dá aqui na mão da mamãe. Entende que você precisa dar uma opção para ele? O que ele faz, então? Lembre-se de oferecer a opção para a criança, tá? Então, tudo isso que eu tô falando aqui, eu falei lá no comecinho, né? Mas só para fechar aqui, isso tudo não é para evitar que a criança se frustre. Ai, não diga não para não frustrar o seu filho. Claro que não. Seu filho vai ter frustrações. E se você não dizer não, não disser não, a vida vai dizer não. Então, que seja com você. Que você dê os limites para ele, para que depois você possa ajudar ele a lidar com essa frustração que ele vai ter. E se o caso for a dificuldade em lidar com a frustração, tem live sobre isso no IGTV, tá? Frustração em bebês. Se não me engano, é o Café com a Mari número 24, tá? Dá uma olhadinha lá que pode ajudar também. Então, o que eu faço? Eu explico, digo que não pode, o porquê que não pode, digo depois o que pode. Ai, Mari, mas eu já falei e ele volta lá de novo. Você vai falar tudo de novo. Ah, eu tirei ele, distraí ele com outra coisa. Ótimo, é bom distrair uma criança pequenininha, até 3 anos, use muito, né? Distraia seu filho com outra coisa para que ele esqueça do que ele estava indo fazer. Mas se ele voltar, você fala de novo. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, sem se cansar, sem gritar, sem usar tom de voz agressivo. Você não precisa. Seu filho vai aprender. Só que às vezes a gente é tentada a querer resolver as coisas rápido. E educar exige paciência. Educar é uma tarefa que demanda paciência de nós. É por isso que eu acredito que muitas têm dificuldade, né, para tentar colocar os limites no filho, porque não tem a paciência para persistir, repetir, repetir, repetir. Então já estou prevenindo você. Você não vai falar 1, 2, 3, 10 vezes. Você vai falar 295 vezes. E seu filho vai aprender, mas você precisa ter paciência, né? Você precisa querer que ele entenda, mas não na primeira vez. Ele vai aprender, fique tranquila. Não vai ser uma criança desobediente. Ele não faz isso para desafiar você. Só porque ele é pequenininho, ele está descobrindo o mundo ainda. Tem coisa que ele não compreende e tem coisa que ele compreende, mas ainda não é capaz de fazer. E tá tudo bem, uma hora ele vai conseguir, tá? Então não tem receita mágica e dizer uma vez não é suficiente, tá? Você vai repetir, repetir, repetir. É isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem perguntas a respeito desse assunto, tá? A Mari tá falando, o não pro meu filho nunca foi aceito. Eu entendo que faltou o porquê. Mari, sabe uma coisa que sempre me falavam muito quando eu tinha minha primeira filha? Diziam assim, nossa, Mari, que menina obediente que você tem e tal, né? Claro, tem a ver com o temperamento dela, né? Falei ontem na live, que não estava na live, vai perder a informação, né? Não deixem de assistir essa live, viu? Sexta sai do ar. Mas, além disso, eu gastei muito tempo explicando, conversando.
Filha, esse quebra, faz dodói. Filha, esse é quente, machuca. Filha, isso... Quando nós gastamos tempo, lógico, com as outras também, né? Mas eu lembro dos comentários. Depois as pessoas já estavam acostumadas com as minhas crianças assim. E não é porque eu tenho as melhores crianças do mundo, porque eu tenho as crianças mais perfeitas do mundo, né? Ai, Mari, tuas filhas obedecem porque elas nasceram obedientes. Não, é um trabalho, uma construção. Gastar tempo com a criança explicando e não ir pelo caminho mais fácil. Lembra que eu falei no começo da live sobre o atalho? Quando a gente quer pegar um atalho, quero resolver rápido isso aqui, pá, dá um tapa na mão da criança para ela não pegar mais. Ela não entendeu nem por que ela levou um tapa. Peraí, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Né? Então, nós precisamos gastar tempo ensinando, explicando e explicando. É isso, né? A criança entende o não, só que nós precisamos repetir, repetir, repetir. Certo? A receita é essa, repetição. Sua filha também fica em pé no cadeirão, né, pai? Então, é repetir, né? Não é a primeira vez que você vai falar que ela vai parar, mas repita, filha, em pé é perigoso, senta pra comer. De novo, de novo, de novo, e ela vai aprender. A Fran, eu tenho uma Helena influente aqui que sempre quer ficar de pé no cadeirão. Essas influentes... Nossa, que o cachorro sofre. Puxar rabo de gato e cachorro é preferido para as crianças, né? Passando pela fase de ficar de pé no cadeirão, acontece, viu que não é só na sua casa. Thalita, que interessante, ó. Eu não deixo minha filha pegar o celular, filho, né? Mas fazemos vídeo call com parentes, provavelmente, né? Como não ser incoerente? Thalita, o celular não é para brincar. Então, quando é que pode? Quando a vovó liga, quando nós ligamos para a vovó. E quando a vovó ligar, a gente pode deixar o celular em cima de um lugarzinho, ou deixar ele num tripézinho, ou deixar encostado em alguma coisa, para que a criança não fique com ele na mão e de repente derruba e quebra. Alguns pais dão o celular na mão, aí a criança derruba e os pais ainda brigam com a criança. Olha só a incoerência, né? A gente dá na mão da criança e depois quer que ela fique responsável pelo que aconteceu. Então você pode explicar: celular não é para brincar. Quando a vovó liga, a gente pode falar no celular, mas é só para fazer ligação. Entende? É diferente. Você não vai usar o tempo todo e não vai brincar com o celular, mas você pode falar com a vovó, tá? Não é incoerência, não. São formas de usar um objeto, que é importante que a criança saiba. Juliane, eu tô nessa. Tem dias quando eu tô sem paciência que eu falo mais não, tô tentando mudar. É isso aí, Ju, não é fácil, né? A gente tá aqui conversando e eu sei que na teoria é tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas na prática é um desafio aplicar tudo isso, né? Vale a pena despendermos tempo para explicar. Só dizer não não adianta. Exato, Marilane, isso aí. É perfeito. O resumo da live de hoje é essa, né? Só dizer não não se explica. Eu preciso colocar as justificativas, tá? Eu quero convidar você que está aqui agora a assistir a live de ontem à noite. Isso vai contribuir demais, né? Você viu que a gente já tocou no tema temperamentos aqui. E eu quero aproveitar e falar para vocês que até nessa sexta-feira eu abri inscrições para um curso sobre temperamento. Gente, um curso super barato. É o curso mais baratinho que eu já fiz até hoje de todos, tá? Então você tá aí pensando, ai meu Deus, não vou ter dinheiro. Você vai ter. Eu garanto que você vai poder comprar, tá bom? Então veja lá a live, assista a live primeiro para você entender do que se trata, sobre o que é esse assunto de temperamentos, como é que é essa história, o que são esses tais temperamentos, por que eu tenho que saber sobre isso. Tá tudo na live. Eu vou colocar agora de manhã nos stories o link para vocês assistirem. Acho que ainda não tá pronta a página, tá? É porque o vídeo de ontem precisa ser salvo, renderizar e carregar e subir na plataforma para daí ir pro site, tá? Então não é aqui no IGTV que a live está salva. Ela está numa página e vai ficar disponível só até sexta, tá? Então sexta tem um descontão para comprar o curso até sexta-feira à noite, até meia-noite de sexta, combinado? Então depois dá uma olhadinha lá. A Thalita perguntou, para quem já é aluna, tem acesso ao conteúdo do curso de temperamentos? Tem, Thalita, exatamente. Então, quem é aluna da turma 1 e 2, as turmas de junho e agora de agosto, essas duas turmas ganharam como bônus o curso dos temperamentos, tá bom? Então, vocês não precisam comprar. Vocês podem comprar para dar de presente para outra pessoa, mas para vocês não precisam, certo? A Babi, comprei, show, que legal, Babi, seja bem-vinda à turma. A Jamila, vou correndo me inscrever. Mas é exatamente o que eu faria se eu tivesse um filho pequeno e aparecesse um curso assim quando eu tinha minha filha mais velha. Nossa, eu com certeza eu iria correndo fazer, porque esse conhecimento faz diferença. Faz muito sentido.
Tá, gente, é isso, né? Não vou... Maravilha, sou aluna da turma 1. Beleza, Bibiane, já tá garantido o seu curso, né? Com que idade que eles passam a entender melhor o não, que é bem explicado? Ó, a partir dos 7 meses a gente já vai começar a mostrar que esse não pode, dar os limites para eles, mas para eles entenderem mesmo o sentido do não, vai lá pelos 2 anos, pá. Por quê? Porque quando eles têm domínio da linguagem, eles já conseguem inclusive dizer o não. A hora que seu filho já começa a dizer não, significa que ele está compreendendo melhor isso, tá? É um dos sinais que você pode observar. Mas não espere ele aprender para você dizer. Ele não vai aprender se você não disser antes, certo? Ai, não, espera para dizer não com 2 anos, porque antes ele não entende. Não, é ridículo, né? Nós vamos ensinar sim desde pequenininhos, tá bom? A Franciele, o curso é recomendado para crianças com menos de 5 anos? Sim, Fran, com certeza. É recomendado para mães gestantes. Por quê? Quando você está se preparando para receber uma criança, você está ali ainda na expectativa. Às vezes você está pensando em tantas coisas externas, né? Ai, o quartinho do neném. Ai, o chá de bebê. Ai, o carrinho que eu vou usar. Mas a gente esquece que não é só o externo, a gente precisa também se preparar para educar. E ter esse conhecimento já vai fazer você olhar para o seu filho com um olhar diferente. Você já vai entender, nossa, eu acho que esse comportamento aqui do meu filho está mostrando que talvez o temperamento dele seja esse ou aquele, tá? Por que a Amanda perguntou também, né? Bebê de 5 meses, tá muito cedo para comprar o curso? Gente, ontem eu falei uma coisa na live que faz muito sentido para mim, tá? Sei que cada um tem a sua opinião. Mas imagina assim, quando a gente tá educando uma criança, é como se estivesse pegando ela pela mão. Opa, vai cair o celular. Deixa eu segurar agora. Assim, quando você tá educando uma criança, é como se você estivesse pegando o seu filho pela mão para levar ele para um lugar, certo? Você tá levando ele para um destino. E uma criança que está indo, sendo orientada por um pai que tem um mapa nas mãos, ela vai ter muito mais segurança. Então, quando você tem o conhecimento, você tem um mapa nas mãos. Você já está sabendo de antemão os caminhos que vão dar lá na frente. Olha, se eu pegar esse caminho, lá na frente pode acontecer isso. Se eu pegar esse outro caminho, o resultado vai ser diferente, entende? Então, vale muito a pena você ter o conhecimento antes dos problemas aparecerem, tá? Nossa, desculpa, eu tô chacoalhando o celular pra caramba, né? Tô tentando achar um lugar aqui pra deixar ele, certo? Então, com certeza vai... Ó, pra acessar, pra ver a página do curso, já tá lá na minha bio, tá? No link da bio já tem lá. marielemarcioli.com.br/temperamento, no singular, certo? A aula de ontem ficou salva? Sim, Kelly, ficou salva, só que não aqui no Instagram, tá? Eu vou colocar agora de manhã o link nos stories, então vejam os stories de hoje, que eu vou colocar o link da gravação. Mas só vai ficar disponível até sexta, combinado? Daqui 2 dias já, hoje é quarta-feira, só 2 dias. Obrigada por tudo, que legal, Alice, que bom que vocês estão conseguindo melhorar muito. Gente, é isso então, tá? Tem caixinha aberta lá nos stories, tem caixinha para perguntas. Coloquem lá as perguntas que não deu tempo para eu responder aqui, tá bom? Edneide, quanto tempo de acesso ao curso? 1 ano, tá bom? Amanda perguntou, o curso aborda birras? Tem um dos módulos que eu trabalho a birra em cada tipo de temperamento, mas ele não é um curso sobre birras. Eu falo num dos módulos como lidar com as birras de cada uma das crianças, mas o curso sobre birras é outro, é o Guia Prático Anti-Birras, tá? Os dois se complementam, são coisas diferentes os 2 cursos. Hoje é terça. Ah, meu Deus. É verdade, gente. Eu fico muito perdida com os dias da semana. Essa história de quarentena, né? Acontece, tá? Então hoje é terça, mas vai ficar até sexta. Vocês têm 3 dias, então, ó, que bom. Dei um dia de bônus já. Até sexta-noite vocês têm pra assistir a live, tá bom? Verei com certeza depois. Que ótimo, Márcia. Gente, esse conteúdo de ontem ficou muito legal, tá? Teve acho que quase 400 pessoas na live ontem. Foi muito bacana, tá? Tava um conteúdo bem interessante. Ah, o bebê não deixou assistir. Ah, tá bom, Kelly, depois você assiste, sem problema, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até amanhã no nosso próximo Café com a Mari. Até lá. Deus te abençoe e tenha um bom dia.